Bom dia, meu nome é Josiane Cardoso Lisboa, né? Sou engenheira agrônoma, sou instrutora do Senar Bahia, né? É uma satisfação estar aqui com vocês durante esses 3 dias para o treinamento, né? Da cultura da goiabeira, né? E eu tenho certeza que vai ser de grande troca de conhecimento. Agora eu gostaria que cada um se apresentasse, falasse o seu nome e qual a maior dificuldade que vocês encontram na produção de goiaba. Muito bem, já agora todos já se apresentaram, né? E aí eu percebi que vocês falaram sobre a questão da adubação, né? Que vocês têm muita dificuldade com adubação, de não saber a quantidade ideal ou quando aplicar adubo, né? No solo. Sobre a incidência de pragas e doenças, né? Que vocês têm dificuldade para fazer o controle. E também sobre podas e baixa produção, não é isso? Então a gente vai trabalhar todas essas práticas, né? Porém, agora a gente vai conhecer um pouquinho do Senar, certo? Ai, passou. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, criado pela Lei número 8.315, de 23 de 12 de 1991. É uma entidade de direito privado, uma paraestatal. O que é uma paraestatal? Ela não faz parte da administração pública, mas exerce atividades de interesse público sem finalidade lucrativa e recebe incentivo do Estado, né? Mantida pela classe patronal rural. O que é a classe patronal rural? São os sindicatos, né, patronais de produtores rurais e as empresas rurais, certo? É, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e administrada por um conselho deliberativo tripartite, integrante do Sistema S. E vocês devem conhecer já algumas empresas que fazem parte do Sistema S, né? Que a gente tem o Sebrae, né? O Senai, Sesc, né? Entre outras. E tem como função cumprir a missão estabelecida pelo Conselho Deliberativo, composto por representantes do governo federal e das classes trabalhadoras e patronal rural. De onde vem o recurso do Senar? Alguém sabe me explicar de onde vem o recurso do Senar? Não? Então agora a gente vai é, aprender um pouquinho sobre isso. O recurso do Senar, gente, ele vem através da contribuição compulsória de produtores rurais, incidindo tanto sobre a comercialização de produtos agro-silvopastoris, né, quanto a folha de pagamento de mão de obra das empresas rurais. Toda vez que a gente, isso quer dizer que toda vez que a gente vai numa loja de produtos agropecuários e compra um produto e pede a nota fiscal, o imposto que a gente paga ali sobre aquela nota, uma porcentagem daquilo vai para o Senar. E ele volta para vocês em forma de capacitação e assistência técnica, certo? Como a gente está fazendo aqui agora. A gente está fazendo uma capacitação aqui com vocês. E qual a missão do Senar? Realizar a educação profissional, a assistência técnica e as atividades de promoção social, contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo, né? E as frentes de trabalho do Senar, a gente tem a formação profissional rural, a assistência técnica e gerencial, a promoção social e a formação técnica. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está fazendo a formação profissional rural. O Senar no Brasil, ele é composto por uma administração central e 27 administrações regionais. Alguma dúvida sobre o Senar? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Muito bem. Agora, como a gente vai ter um curso, um treinamento de 3 dias, eu gostaria de fazer um contrato de convivência com vocês, né? O nome do curso é um trabalhador da cultura da goiabeira, a instrutora é Josiane Cardoso Lisboa, o período de 24 a 26 de 4 de 2024, e a carga horária é de 24 horas, sendo que pela manhã a gente vai começar às 8. Todo mundo concorda com esse horário? Certo. Então, todos concordam, não é isso? A gente vai começar às 8 e terminar às 12. No meio aí a gente tem um intervalinho, né? Para tomar um café, tomar uma água, né? E voltamos para a sala. Meio-dia a gente vai parar,
para o almoço, a gente vai ter 1 hora de almoço, e à tarde a gente volta às 13 horas e vai até às 17. A gente também vai dar uma paradinha para o café, para tomar uma água, para dar uma relaxada, né? Esse contrato ele vai ficar exposto aqui, né, durante todos os nossos dias de treinamento, né? Então eu vou pedir que a gente cumpra direitinho o nosso contrato de convivência para que a gente não tenha nenhum conflito, correto? Então, o que contribui para que a gente tenha um treinamento, né? É, que a gente tenha um treinamento sem conflitos, a gente, né, chegar cedinho no nosso horário. Qual é o nosso horário? 8 horas da manhã. Então, a pontualidade é importante que às 8 horas todos estejam aqui, a menos que tenha algum problema, mas aí vocês comunicam, está tudo certo. Certo? É necessário também, né, utilizar EPI, ou seja, o fardamento. O que é o EPI? Para a nossa prática, apenas a bota, né, quando a bota e a calça, certo? Para se proteger e não ter nenhum acidente no campo. E a participação de vocês. Então, é importante que todos estejam presentes, que participem, que contribuam, né? Que fale um pouquinho também, que pergunte, tudo isso é importante. Então, a participação de vocês aqui, que vocês estejam presentes às 8 horas da manhã, né? Todos os dias, para que ter tudo certo no nosso treinamento. E o que não contribui? Conversas paralelas. Então, nada de conversas paralelas com coleguinha. O uso do celular na sala também não é adequado, certo? Então, vocês já colocam o celular no silencioso e vocês só vão atender alguma coisa, atender uma ligação, quando você vê que foi importante, você pede licença e atende lá fora. Mas não vamos ficar no celular, não vamos ficar no WhatsApp, porque a gente perde muita coisa. A gente só tem 3 dias de curso e a gente pode perder muita coisa se a gente ficar no WhatsApp. E faltas também não contribui para um bom treinamento se você ficar faltando aos cursos, até porque você recebe um certificado e no e para você receber o certificado você precisa de 80% de presença na sala. Mas vamos evitar faltar, vamos ficar aqui todos os dias, né, para a gente aproveitar o máximo do nosso treinamento. O nosso treinamento é sobre o trabalhador do cultivo da goiaba, né? A importância econômica da goiaba, ela é conhecida pela sua versatilidade de aproveitamento do seu fruto, podendo ser utilizada na indústria como polpa, néctar, suco, doces, entre outros. Também é largamente consumida como fruta in natura, né? E é uma fruta muito saborosa e é, facilmente comercializada, correto? A nossa programação, como eu já falei aqui no início, sobre o que a gente vai ver nas nossas práticas, né? A gente vai ver a escolha da área, conhecer o solo, seleção de sementes e mudas, métodos de plantios, trabalhos ou tratos culturais, adubação, aplicação de defensivos, certo? Alguma dúvida até aí? Não, né? Então, se eu estiver falando muito rápido também, vocês falam, né? Porque aí a gente vai adequar aqui. Materiais utilizados na coleta, né? A gente vai fazer, na verdade, uma análise de solo, e essa análise do solo, a gente vai utilizar alguns materiais que eu vou apresentar aqui para vocês, né? E qual a importância de fazer análise de solo? Eu preciso sempre fazer análise de solo? Sim, quando eu for implantar, na implantação, né, eu vou fazer uma análise de solo, ou então sempre após a colheita, quando se trata de culturas perenes. O que é culturas perenes? Né? A gente vai aprender aqui também. Mas antes, vamos ver quais são os materiais utilizados na nossa coleta, certo? Na coleta de amostras do solo. Eu tenho aqui o trado, né? Todos estão vendo o trado? O trado é o que a gente vai utilizar, inclusive ele está aqui do meu lado, né? Que a gente leva para o campo para poder fazer a coleta, certo? O trado, a enxada, né? A pá, o balde, né? Também estou com o balde aqui do meu lado. No caso, como a gente vai fazer sobre cultura perene, que é a cultura da goiabeira, a gente vai precisar de 2 baldes, porque a gente vai precisar coletar esse solo em 2 profundidades diferentes, correto? Quem aqui já fez análise de solo? Só a dona Joana? Mais alguém fez? Ninguém, gente. Estamos com 15 pessoas na sala, só a dona Joana fez análise de solo. A análise de solo, ela é muito importante, né? Para qualquer cultura que você vai implantar, né? E para manutenção também.
A análise do solo ela é igual a gente não faz exame todo ano, né? Todo ano a gente não faz exame para saber como é que está a nossa saúde, como está a nossa saúde. Então, o solo, para o solo e para as plantas é a mesma coisa. A gente precisa fazer a análise do solo para saber como está a saúde do solo, como está, né? É, a capacidade nutricional daquele solo, o que, que a gente precisa colocar ali, ou se a gente não precisa colocar nada. Ou se o solo está ácido e a gente precisa fazer uma correção do solo, né? Através da calagem. Calagem também a gente vai aprender como faz, mas hoje a gente vai focar só na análise do solo, correto? Então, quando a gente chega no campo, né, a gente precisa estabelecer a nossa área, que a gente vai fazer aquela amostragem ali. E quando eu tenho, por exemplo, 1 hectare, eu escolhi 1 hectare para fazer a minha análise do solo, seja para implantar a cultura, ou seja, para a manutenção ali da cultura, né? Onde eu vou fazer sempre após a colheita, eu vou estar fazendo, todo ano, né? Todo ano após a colheita, eu vou estar fazendo a coleta desse solo. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou demarcar essa área, né? Escolher minha área. Se essa área ela for diferente, como tiver uma parte no alto do morro, outra no plano, eu vou dividir em glebas diferentes. Mas, por exemplo, selecionei 1 hectare aqui, eu vou marcar de 15 a 20 pontos, onde eu vou coletar minha amostra, certo? Essa amostra, ela vai ser, eu vou fazer duas amostras em cada ponto desse, né? Uma de 0 a 20 e uma de 20 a 40. Aí, para isso, eu já peguei, já marquei nos meus baldes, né? Eu tenho aqui 2 baldes e eu já marquei em cada um desses. Olha só. Aqui, deixa eu aproximar para vocês entenderem. Aqui, ó, de 0 a 20 vai ser o balde verde e de 20 a 40, acho que vocês não conseguem ver porque está escuro, né? Mas de 20 a 40 vai ser o balde, esse balde preto, correto? Todos viram? Certo, muito bem. Então, por que eu preciso fazer 2 amostras em cada ponto desse? Porque para culturas anuais, eu faço apenas de 0 a 20, não é isso? O que são culturas anuais? Alguém sabe me falar, me informar o que é cultura anual? Muito bem, seu João. Mandioca é uma cultura anual, sim. Todas as culturas de ciclo curto, ela é considerada uma cultura anual, né? Então, a gente tem aí a mandioca, como o seu João falou, amendoim, milho, feijão, são culturas de ciclo curto, chamadas de culturas anuais, certo? Então, para estas culturas, a gente vai se coleta apenas de 0 a 20. Só que a nossa cultura é o quê? Goiabeira, né? As goiabas. Goiaba é uma cultura perene. O que é uma cultura perene? Cultura perene é uma cultura de ciclo longo, né? Então, uma cultura de ciclo longo a gente chama de cultura perene. Ela tem os ciclos mais longos, certo? Então, a gente coleta 2 amostras para cada ponto marcado ali, né? Que eu falei que é de 15 a 20 pontos que a gente vai tirar, vai coletar amostras do solo, né? Em 1 hectare. Então, eu vou coletar no primeiro ponto de 0 a 20 e de 20 a 40. E como é que eu faço isso? Eu posso levar uma fita para estar medindo quando eu for coletar com a enxada, com, né, com a estrovenga ou com qualquer outra coisa. E a pá, eu vou estar com a trena para estar medindo. Ou então eu posso fazer essa medição em um cabo de vassoura, né? Um pedaço de madeira qualquer, e já levo ali só a medição de 0 a 20, de 20 a 40 e coloco lá na hora que a gente estiver fazendo a coleta. No meu trado, eu já fiz essa medição, já marquei aqui, ó, 0 a 20, não sei se dá para ver, e de 20 a 40. Então, 20 a 40 vai ser aqui, certo? Como é que eu faço essa coleta? Com o trado. Eu vou colocar o trado no solo, vou girar esse trado, certo? Vou girando até eu conseguir chegar aos 20 centímetros. Tiro do solo, coloco dentro do balde, certo? Tiro esse solo daqui, coloco dentro do balde e depois eu coleto o de 20 a 40, certo? Introduzo no mesmo local o trado novamente e coleto de 20 a 40 e coloco no balde que está marcado de 20 a 40, que é o nosso balde preto, certo?
Isso eu vou fazer em todos os pontos marcados para esta coleta. Nessa área eu marquei o quê? 20 pontos. Então, em todos os 20 pontos, eu vou fazer desse jeito. Coleto de 0 a 20 e de 20 a 40. Depois que eu coloco todas essas amostras no balde, nos baldes, na verdade, eu vou misturar o de 0 a 20, tirar uma pequena amostragem daquilo ali já misturado, colocar num saquinho, né? Vou embalar. E depois eu vou etiquetar também, colocar todos os dados necessários que a gente vai aprender também como é que faz isso, certo? Depois eu vou para o balde de 20 a 40 e faço a mesma coisa. Então, eu vou mandar para o laboratório duas análises, certo? Duas amostras, na verdade, duas amostras de solo, e lá vai vir o resultado de duas análises de solo, correto? Aí depois a gente vai fazer a adubação. Certo? Todos entenderam? Alguma dúvida sobre isso? Então, à tarde a gente vai estar indo para a propriedade do seu Antônio, onde a gente vai fazer isso na prática, no campo. Todos concordam? Muito bem, obrigada, gente.